ter você novamente comigo para mais uma conversa no Psique Podcast. Eu sou a psicóloga Maria Cristina de Faria e agradeço muito a sua participação aqui comigo. E eu gostaria também de convidar você para participar do nosso Instagram. Inscreva-se no canal, ative as notificações e lá no Instagram, que é psique_podcast, você pode deixar um recadinho, você pode fazer uma pergunta inclusive para os nossos outros convidados. Se você assistiu e aí você quer saber alguma coisa, fique à vontade de poder escrever e deixar lá que nós respondemos com o maior carinho. Compartilhe com seus amigos, envie se você está gostando, faça a divulgação para poder fazer que esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, para fazer você pensar e poder dar uma coisa legal para a sua vida, possa se espalhar de uma maneira mais tranquila. Você, a partir de amanhã, pode conferir o nosso podcast em áudio lá no Spotify. Tem o QR Code, pode escanear o QR Code e a partir de amanhã está lá para você poder ouvir não só esse podcast, mas qualquer uma das outras conversas. Está tudo gravado lá para você poder aproveitar um conteúdo, pensar e descobrir coisas novas para a sua vida. Gostaria de agradecer a Cowboy Plus, que é essa plataforma de entretenimento e lazer que proporciona esse espaço lindo aqui, com luz, som, qualidade maravilhosa. E o Marcelo convida quem quiser vir conhecer o estúdio, tá aqui, aberto para quem quiser conhecer. É só mandar um recadinho que a gente marca. Agradeço também a Patrícia Queiroz, lá do Brechó da Chica, minha querida personal stylist, que cuida de mim com muito amor e muito carinho. É um lugar que vale a pena conhecer. E agora eu deixo um recado para quem gosta de fazer cortes em podcast. Estou autorizando você a usar esse material, usar o que for falado aqui, mas eu peço dois favores. Primeiro, espera acabar a conversa, para você ver tudo o que está sendo falado. E segundo, eu peço muito cuidado na hora de você selecionar para que a fala não seja tirada de contexto. Porque às vezes nós estamos aqui conversando numa sequência de raciocínio e se fala uma frase muito interessante dentro daquele raciocínio, da sequência do que nós estamos falando. Mas se você tira essa frase e deixa uma frase solta, ela pode dar a entender algo diferente do que o nosso convidado está colocando. Então, por favor, tendo esses dois cuidados, está autorizado a usar o nosso material, a usar esse conhecimento, que eu tenho certeza que hoje vocês vão se encantar. Porque eu tenho nada mais, nada menos do que Vera Duarte Pina. É uma escritora, é uma juíza desembargadora e ministra da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde, lá do além-mar, perdida nas águas do Atlântico. Vera, muito obrigado por essa possibilidade de ter o seu tempo tão restrito aqui no Brasil e poder a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo das artes, das letras, da magistratura, né? E do ser mulher. Nesse mundo todo que é teoricamente colocado como um mundo masculino, Menino, né? é verdade. Não, eu é que agradeço muito a possibilidade de vir aqui e falar desses temas que tu enunciaste, que são temas extremamente interessantes, atuais e importantes para a vida de qualquer cidadão, não só das mulheres, mas para mim é sempre um prazer falar do meu país, falar da literatura, falar da escrita, das mulheres que estão na escrita e falar das relações de amizade entre Cabo Verde e o Brasil, que são relações que têm uma origem extremamente já ancestral, desde que os portugueses chegaram a Cabo Verde e chegaram ao Brasil, essas relações começaram e foram com maior ou menor sorte, foram se desenvolvendo e eu acho que nós estamos neste momento, um momento muito interessante dessas relações em que olhamos uns para os outros e nos e dialogamos e temos muita coisa em comum e usufruímos, digamos, das coisas que nos fazem bem uns aos outros.
dentro do mundo do Hum, direito e da magistratura, né, que você foi, todo esse trabalho uhum, de dedicação e estudo, uhum. como é que surgiu o escrever para a literatura, o escrever a poesia? Como foi essa transformação aí para você cair no mundo das artes e Isso, deixar a aham, magistratura? aham. Não, na verdade eu acho que há qualquer coisa como uma interligação muito grande entre esses 2 mundos. Há uma professora brasileira, a professora Simone Caputo Gomes, que descreveu numa determinada altura muito bem, ele disse sobre mim, né, ela tem na mão direita a norma e na mão esquerda o poema. Quer dizer, é o mundo de um lado da norma, da racionalidade, da razão, e no outro a poesia, a emoção, a subjetividade. Então acho que esses 2 mundos em mim acabaram muito por se completar. Por que é que eu digo isso? Porque, na verdade, desde que eu sou criança, o que é algo que é bastante interessante, porque não era comum na altura, porque eu já sou uma avó, portanto estamos a falar de muitos anos atrás. Então eu sempre quis ir para o direito, o que era estranho porque não havia nenhuma mulher no direito. Lá em Cabo Verde eu dizia que queria ser advogada. E tanto quis que acabei por ir fazer o curso de Direito em Portugal e fui a primeira mulher magistrada em Cabo Verde. Então, Olha que é bacana, verdade, você foi acabei. assim a que desbravou É verdade. o campo para o mundo feminino dentro da magistratura É, em Cabo Verde. é verdade, é algo que me dá muita satisfação e muito orgulho, porque na verdade foi o meu tempo histórico, né? Eu vivi muito nesta transição de país colonial para país independente e tive a possibilidade então de ir para este campo que eu acho que é fundamental para nós mulheres que queremos mudar alguma coisa, estar armada da lei e do direito para poder fazer a mudança ajudou-me bastante. Mas também o facto de eu gostar de escrever, desde sempre, desde que eu era pequena, eu acho que ajudou também na forma como eu encarei sempre a magistratura e como eu dialoguei com as pessoas que me procuraram, seja enquanto Procuradora da República, seja enquanto Juíza do Supremo Tribunal de Justiça. Então, eu acho que houve um casamento, para mim, muito interessante entre a norma e o direito, a norma e a poesia, e foram assim completando a minha vida, a minha existência. Agora, eu devo dizer e devo confessar com toda a franqueza que a partir do momento em que eu me aposentei, né? Que é como também se Como a diz gente aqui, fala aqui no Brasil, lá eles aposentei, falam lá, licenciar, né? reformei, aham, lá já Reformei, né? reformei. Lá aqui também dizemos reformei ou aposentei, a literatura passou a ser aquilo que eu chamo a minha primeira pele, a poesia, porque desde que eu me reformei tenho-me dedicado com muita exclusividade, efetivamente, à escrita, seja escrita poética, seja escrita ficcional, e portanto, e nessa minha escrita também, obviamente, que as influências do facto de eu ser uma mulher do direito também são visíveis. Então acho que houve uma harmonia muito grande entre esses 2 aspectos e eu sou muito grata por efetivamente ter tido a sorte e o privilégio de conciliar em mim esses 2 aspectos. Conta um pouquinho como foi esse mundo da primeira mulher dentro do mundo, na época, Sim. exclusivamente masculino. Aham. E o que que você viu? Qual foi a diferença de você estar lá como juiz e de repente entrar todo um grupo de homens e ver uma mulher como Aham, juíza, aham. a ré, às vezes, ou alguém que tá vê uma mulher, como é que é essa diferença do que a gente vê? Olha, eu tenho de Conta a recuar história, né, que isso aí contar é a uma história. história. Eu tenho de recuar muito tempo atrás, mas na verdade também há algo que eu tenho de fazer o completo enquadramento para se entender que, o ambiente que se vivia também ajudou. Na verdade, o Cabo Verde, o meu país, tornou-se independente de Portugal em 1975, Quer dizer, né. é relativamente É, recente. aham, sim, sim, é recente. Estamos a caminhar para os 50 anos de independência, para 49 de independência. E foi eu, quando se deu o 25 de Abril em Portugal, eu Uhum. estava a estudar Direito. Aí eu Ah, era tá. a única mulher entre os meus colegas homens de Cabo Verde que estavam a estudar Direito. Vim para Cabo Verde e então ingressei
no mundo jurídico. Ingressei no mundo jurídico, primeiro comecei como jurista, mas logo a seguir fui convidada para ser a primeira mulher da magistratura. Fui convidada para ser procuradora da República. Isto em 1976 comecei como procuradora da República substituta e em 1978 fui nomeada procuradora da República de uma das comarcas, portanto, da região do Barlavento. Ora, temos de ver muita coisa. Primeiro, estávamos numa época, não sei se lembra que 75, 80 e 85 foi aquela década das Nações Unidas pela independência, pela emancipação das mulheres, em que houve a célebre conferência, houve uma conferência Toda uma na África, movimentação mundial, vamos colocar exato, uma assim, né? conferência no Quênia, de Nairobi, uma conferência em Beijing. E, na verdade, eu, por exemplo, participei na conferência do Quênia. Então, estávamos a viver um período de muito ativismo em prol da emancipação da mulher. O facto de o ministro da Justiça, da altura, de então, portanto, uma pessoa com ideias arejadas, ter-me efetivamente nomeado, foi qualquer coisa, foi uma novidade. Claro que foi recebido com muita alegria por muitos. Revolucionário, né? Revolucionário, Revolucionário. revolucionário. Foi recebido com muita alegria por Um muitos, grupo, mas também, claro que teve os críticos, teve os sim, machistas que achavam que a mulher não poderia ser a procuradora da uma República, representante uma das leis do representante das país. leis do país, porque isto alterava por completo o sistema em que nós já vínhamos vivendo. Mas olha, eu acho que quando a gente está decidido, e eu estava muito decidida, efetivamente, nessa luta pela emancipação da mulher, que eu considerava de justiça. Para além de tudo, era uma luta de direito e de justiça. Então, nada me abalou. E eu, com o apoio de muitos e com vozes contra também de alguns, mantive-me e vou-lhe dizer uma coisa. A verdade é que, e isso dá-me um prazer imenso, a magistratura foi talvez das profissões em que pela primeira vez em Cabo Verde se atingiu a paridade entre homens e mulheres. Dentro portanto, desta diferença 40%, 60%, Aham. mas eu considero que foi uma porta que foi bem aberta e a partir daí começaram a vir outras mulheres, outras mulheres. Eu mesma também incentivei outras mulheres a virem e a breve 3 tínhamos praticamente a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público em paridade. Que lindo, Não, Vera. Que é trabalho não, maravilhoso para poder propiciar a emancipação feminina lá. eu acho que foi. Eu agora, portanto, já estou aposentada, já estou na escrita, e o que me permite muitas vezes olhar para trás. E então acho que, até porque muitas vezes pedem-me testemunhos, devo dizer. Por exemplo, agora na altura do 25 de Abril, são muitos as organizações que me pedem textos para integrar antologias sobre o 25 de Abril, sobre o processo, sobre o que é que aconteceu também, este percurso de uma mulher no direito, na justiça, Uhum. na literatura. E então, já com esse olhar retrospectivo, vês que foi um processo muito interessante. Acho que acabei muito por ser Desbravadora, né? garimpeira, desbravadora, mas foi muito aliciante. Nossa, e aí para você ir para o Ministério da Educação, foi antes ou depois de você Não, muito aposentar? depois. Eu fiz a minha carreira. Você fez a mastrita Mas completa? fui até juíza do Supremo Tribunal de Justiça, né? Uhum. Depois, então, fui convidada, ainda fui presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, porque um outro campo onde eu tive sempre muito ativismo foi o dos direitos humanos. Eu fui membro da Comissão Internacional de Juristas, fui membro da Comissão Africana, fui a primeira mulher na Comissão Africana para os Direitos Humanos e Cidadania, que é uma organização de direitos humanos em África. Fui a primeira comissária africana mulher, o que também me trouxe muita responsabilidade em relação ao papel da Comissão face às mulheres Uhum. africanas. E trabalhei também nesse aspecto
nomeadamente na construção de um protocolo adicional à Carta Africana, que procurava combater todos esses aspectos tradicionais degradantes em relação à mulher, como a mutilação genital feminina, a poligamia, enfim. E também isto é algo que me traz muita satisfação ter participado. Então eu dizia que acabei por ser muito garimpeira, né? Uhum. E foi muito gratificante. E você poderia dizer, com todo esse trabalho, Uhum, qual é o ponto assim, os pontos que você mais conquistou uhum. dessa abertura feminina? Qual foi a maior desigualdade que você ajudou a quebrar? Foi a da presença da mulher? O que foi que mais você sentiu que teu trabalho efetivamente mudou a história de Cabo Verde? Olha, eu não sou tão, não almeja tanto, mas na verdade eu tive, eu integrei, antes de ser magistrada, né? Eu integrei os quadros do Ministério da Justiça e integrei uma direção-geral onde se preparava a legislação. E Ah, foi tá. aí que eu acho que pude ter a intervenção mais significativa, eu posso dizer, em Dentro da relação ao sociedade do Estatuto mundo das Mulheres. feminino. Às vezes, muitas vezes até falo sobre isso, porque é algo que foi, temos de remontar, portanto, ao século passado, aos anos 70 e 80 do século passado, e digo-te que o facto de eu ter trabalhado na eliminação da discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos, de Hum, eu ter participado na criação de um estatuto de igualdade entre os cônjuges, o cônjuge masculino deixou de ser o chefe de família, criamos o estatuto de igualdade, de trabalhar num divórcio por um acordo de forma mais célere e consensualizante, sobretudo de ter trabalhado numa legislação da paternidade, em que nós fazíamos com que a mulher cujo pai de filho não quisesse acompanhá-la para fazer o registro do filho, que dava origem a essa situação muito difícil de filhos de pai incógnito, né? sim, Filhos sem o registro do pai. Então trabalhamos numa legislação que ela declarava o nome do pai e a partir daí, desde o início do registro, a criança tinha sempre um nome. Claro que se depois se verificasse que ele não era o pai, se comprovasse, tirava retirava-se. e Mas colocava o eu outro, né? colocava o outro, mas se comprovasse, ficava desde o início. E, sobretudo, vou-te dizer a alguém que Cabo Verde foi um país pioneiro e, a nível da CPLP, fomos o primeiro país a legislar sobre isso, que é a questão da interrupção voluntária de gravidez, que nós legislamos em 1987. Cabo Verde, país pequeno, lá na costa ocidental africana, foi o primeiro país da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a legislar sobre a interrupção voluntária de gravidez. E permitimos que as mulheres, até as 12 semanas de gravidez, que por algum motivo não queriam ir com essa gravidez avante, pudesse fazer no hospital, em condições clínicas boas e não através das célebres parteiras ou outros meios que antes, Clandestinos que colocavam clandestinos, em que antes se risco a vida da utilizava mulher, e né? colocava em vida e em risco a própria mulher. Então há uma série de legislações que eu trabalhei em relação ao Estatuto da Mulher que me dá também muito, sinto Muita muito satisfação, gratificada, né? muita satisfação. Há outros aspectos, mas este aspecto, como me pediste tu, Aham. este é um aspecto que me deu muita satisfação e também, anos mais tarde, nesse tal protocolo. É conhecido como o Protocolo de Maputo, porque foi aprovado numa reunião da União Africana em Moçambique, em Maputo. É conhecido como o Protocolo de Maputo, que permite efetivamente trabalhar aspectos que diminuíam a mulher em África e no dia em que a gente conseguir pôr completamente esse protocolo em vigor, a materializar os direitos que ele confere, vamos ter uma situação muito, muito boa. Pelo que você fala, Uhum, parece que Cabo Verde tem uma organização social uhum. entre o homem e a mulher bem diferente de alguns outros países da África.
Eu considero que sim. Eu conheço um pouco, exatamente por eu ter sido membro da Comissão Africana, viajei muito por todos os países africanos e eu considero que Cabo Verde, efetivamente, tem uma situação bastante privilegiada, eu diria, Uhum. em relação a isso. Até vou dizer outra coisa: nós fomos o primeiro país, até acho que da CPLP, a ter o primeiro governo paritário. Nós Ah, tá. tivemos, na altura em que foi primeiro-ministro o atual presidente da República, porque ele foi primeiro-ministro e depois, anos depois, veio a candidatar-se e tornou-se presidente da República, o Dr. José Maria Neves. Eu fui convidada por ele para integrar o governo, foi esse o governo que eu Uhum. integrei. Era um governo paritário, até às vezes disse-se que tinha mais mulheres, porque tinha 8 mulheres e 8 mulheres ministras Uhum. e 7 homens ministros, mais o primeiro-ministro. Então foi o primeiro governo paritário, cem por cento paritário. 100% paritário Paritário. da nossa comunidade. Então, isto não foi só a nível do governo. Na verdade, em muitos aspectos, nós legislamos com alguma precocidade em relação a outros países, nomeadamente a questão da violência contra as mulheres, que nós rapidamente tornamos, antes era um crime semipúblico, convertemos em crime público e fazemos, enfim, muitas campanhas em prol do fim dessa violência, desse flagelo que é efetivamente a violência contra as mulheres. E a abertura da mulher a todas as profissões deu-se com Então a a paridade ascensão, também a foi independência. invadindo o Exato. âmbito social. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Então hoje a Seja, sociedade aham. de Cabo Verde é uma sociedade paritária também ou Ah, toda aquela bem, herança, ainda, aquela ainda, herança cultural ainda, como, como é que tá essa balança? como eu chamo Hum. o ranço, Ranço. aquele ranço machista, ainda não terá saído completamente, porque sabe que todas as coisas ligadas à cultura levam sempre também um tempo bastante, muitas vezes muito grande a desaparecer. Mas que es- estamos a trabalhar de uma forma empenhada para que se chegue esse tempo da completa igualdade, eu acho que estamos a dar passos. Há muita coisa ainda a fazer, eu não estou a dizer que já fizemos tudo, nem podíamos, Não. mas há muita coisa a fazer. Além disso, temos qualquer coisa em Cabo Verde também que nos ajuda. Cabo Verde é um país que está muito bem colocado, não sei se tem reparado, nos principais índices de desenvolvimento Sim, mundial. É sim. considerado o país mais livre da África, é considerado, está sempre entre o primeiro, segundo e eventualmente o terceiro nos processos de desenvolvimento africano. Portanto, eu diria, apesar de sermos um país pequeno, um país que não tem muitas riquezas e tudo, mas é um país que tem no homem, no ser humano, A no homem riqueza. e na mulher, a sua principal riqueza. E aí tudo isso que você falou até agora invadiu o mundo das artes. Também, E também, aí, você conta tudo isso também, dentro. Como é que ela também. aparece na tua poesia, no Olha, teu. eu vou-te dizer, nós também foi um pouco. Muitas vezes as nossas histórias, se a gente for ler, são histórias muito parecidas. Porquê é que eu digo isso? Porque nós tivemos Cabo Verde desde muito cedo, nós tivemos um escola de escritores muito grande, inclusivamente que ajudaram a criar a idiosincrasia nacional cabo-verdiana. Deram corpo, nós antes de sermos um país independente, já éramos uma nação. A nação cabo-verdiana já tinha a sua idiosincrasia própria e aí os escritores tiveram um papel muito grande. Agora, e até devo dizer nesse aspecto que no passado o grupo de escritores que teve maior notoriedade foram os escritores claridosos, portanto, que tinham uma revista, que era a revista Claridade, o Baltazar Lopes, Manel Lopes, Jorge Barbosa, foram escritores que dialogaram muito com a escrita brasileira, sobretudo a escrita nordestina. O José Lins do Rego, Uhum. a Raquel de Queiroz, muitos autores brasileiros, Graciliano Ramos, não sei o quê, foram muito lidos em Cabo Verde, inclusivamente os autores que participaram na Semana da Arte Moderna de São Paulo, eles acabaram por chegar rapidamente. Os ecos desta semana
cultural acabou por chegar rapidamente a Cabo Verde. Porquê? Porque na minha ilha, que eu sou da ilha de São Vicente, é que faziam escala os vapores que uniam o Brasil e a Da Argentina ao norte Europa. da Europa, Portugal e Inglaterra. Então o que é que acontecia? Tudo Eles chegava lá tudo primeiro. chegava lá primeiro, levavam revistas, levavam. Primeiro que a própria Europa. Exato, chegava lá primeiro, levavam livros, levavam revistas, levavam música, porque até a nossa própria música, a nossa morna, que é a música tradicional cabo-verdiana, que já é património universal da humanidade, património cultural da humanidade, sofreu influência da música brasileira num tal de meio-tom. Eu não sou musicóloga, mas eu sei que falam sempre do Tal do meio-tom, meio tom. do meio-tom, que entrou através de um grande músico nosso, que é o Beleza, que ele aprendeu com os brasileiros. Então, nós tivemos, eu estava a dizer, tivemos esse período com muita influência brasileira, realmente, mas aí é que eu começo com a questão da mulher. As mulheres não entraram nessa revista Claridade. Eram homens, estamos a falar de homens de 1930 e tal, 20 e tal, 30 e tal, 40 e tal. Exatamente. Elas não entraram. Mas depois começaram a aparecer, portanto, revistas no liceu e nos países de imigração, porque o cabo-verdiano imigra bastante, onde começaram a aparecer algumas mulheres, sempre com pouca visibilidade. E foi assim que nós chegamos à independência, com pouca visibilidade. Eu, que sou uma mulher que a escrita começa a aparecer nessa altura, digo-te, eu e as minhas colegas, a gente mesmo diz, éramos ignoradas. Mas a diferença que nós tínhamos em relação às outras, que também foram ignoradas, é que nós já vínhamos armadas dessa coisa do direito. Nós temos direito e lutamos pelos nossos direitos, né? Até o direito à visibilidade. E foi assim que fomos construindo e fomos ganhando a confiança e o respeito dos nossos pares, fomos dando passos, começando a ser lidos, começando a ser publicados, e vou-te dizer que agora já há um grupo, neste momento, até essa professora de que eu me refiro, que é a Simone Caputo Gomes, brasileira, que é uma estudiosa da literatura cabo-verdiana, já coloca 4 mulheres como no cano cabo-verdiano. Isso para nós, quer dizer, que uma estudiosa faça isso, é uma grande vitória, portanto, num país que tem muitos escritores. Temos um prémio Camões na poesia, que é o Arménio Vieira, temos um prémio Camões na prosa, que é o Germano Almeida, e temos agora, neste momento, já mulheres com um outro tipo de visibilidade. Eu mesma já tenho tido a felicidade de fazer apresentação de obras de jovens mulheres com a idade dos meus filhos ou com a idade dos meus netos. O que é uma Mulheres, coisa... meninas, né? Meninas, sim. O que é uma coisa fantástica. Sim. E nós procuramos incentivar, porque é assim, não quer dizer que seja tudo brilhante, não vou dizer isso. O tempo se encarrega depois de separar o trigo do joio, mas já tem jovens com essa ousadia de escrever e de publicar, e isto já são frutos, eu diria, que nós já estamos a colher. É difícil quebrar um padrão social, né, Vera? Porque você fala assim, você tem jovens com essa ousadia, quer dizer, a Sim. mulher ainda tem que ser Ainda tem que ser ousada. porque ela não tem o espaço Em dela princípio. conquistado, Ah, não tem limitado. Aham. Aqui também existe um espaço feminino, Aham. venha tomar posse. Não, Aham. ela tem que ser ousada. Tem que ser Ela tem ousada. que sair da Do- invisibilidade dela para Aham. poder se ousar, e Aham. mesmo É hoje. mesmo hoje. Embora, vamos lá, eu assinalo isso porque as coisas ficaram muito facilitadas. Eu, na verdade, quando eu escrevi, quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu já tinha 40 anos. Estás a ver? Já tinha 40 anos e já tinha colaborado em jornais, em revistas, já tinha tido até prémios e tudo, mas para publicar o meu primeiro livro eu já tinha 40 anos. Hoje publicam aos 40, aos 30, aos 20
e isso já são conquistas. Uai, mesmo nesse Elos, né, tem Aham. escritoras Sim, extremamente jovens. Acho que há jovens uma das com escritoras parece que tem 18. 17 anos ou É, 18 anos. É fantástico. E isto já são conquistas. Nós temos um poeta muito conhecido, Cursino Fortes, que por acaso já é falecido, mas ele dizia uma coisa com a qual eu concordo completamente, que a cultura é um facho que vamos passando de geração em geração. E eu acho que a nossa geração teve a sabedoria, digamos, de eh, pensar em fazer com que esse facho possa também passar para as outras gerações e possamos ter um dia um panorama literário que seja enfeitado de homens e mulheres, na mesma medida, né? o que a gente vê assim, que tudo que tem se feito, essa ruptura, ela não se fecha mais, né? Ah, pois não. Agora, Para trás nunca mais. esse espaço conquistado não retrocede. Pronto, Né? nunca E a mais. forma como está sendo implantado Uhum. dentro eu diria no No mundo, né, mundo, é no velho? Não, mundo, não é é no mais mundo. uma coisa Ah, não. específica do que você fez lá em Cabo Não, não, Verde. não, não, A é o gente mundo. vê que é É o mundo. uma expansão mundial do feminino em Aham. todas as Em todas áreas. as áreas. Aliás, eu digo muito, o meu trajeto é um trajeto que é um trajeto das mulheres do meu tempo, né? E um bocado, claro, uns com mais determinação, outras com menos, Uhum. mas é um pouco em todo o mundo. Não esquecendo nunca, porque nunca podemos esquecer aqueles lugares onde que efetivamente as mulheres ainda estão em situações absolutamente lamentáveis, como o Irão, o Afeganistão, enfim, e estamos sempre de olhos postos e solidários com as mulheres também dessas regiões. Mas que o que eu digo é um trajeto que acaba por ser muito universal. Sim, você falou, né, dessa região, assim, não tem como a gente não lembrar de religião, né? Sim, É que é muito ligado aham, dentro de um processo cultural de sufocamento uhum, da da mulher. mulher. Né? Como é que é isso em Cabo Verde? Como é que você retrata isso, essa mudança nos seus livros? Como Aham. é que você trabalha isso? Ah, não, sabes, eu acho que em Cabo Verde a gente partimos de uma situação favorável. Por que é que eu digo isso? Porque Cabo Verde, como não sei se sabes, quando chegaram lá os navegadores portugueses, não era habitado, era deserto de gente, não era habitado. O que é que aconteceu? Os navegadores que chegaram, vendo as vantagens da localização e as possibilidades, então o rei de Portugal ordenou o imediato povoamento e foi povoado com homens e mulheres, muitos deles trazidos na condição de escravizados da África, lá ao pé, né, dos rios da Guiné e do Senegal. E assim se formou lá em Cabo Verde uma população mestiça e sobre uma predominância da religião cristã. Ah, tá. Em Cabo Verde, 90% da população é cristã. Portanto, não temos em Cabo Verde essa tradição das religiões que punham ostensivamente a mulher em situação de inferioridade. Por isso é que eu digo que, por um lado, essa situação que pré-existia, por outro lado, nós tivemos a sorte de ter um líder da luta nacional, de libertação nacional, que este ano é o ano do seu centenário, que é Amílcar Cabral, que já devem ter ouvido Sim, falar. sim, Ele sim. foi o líder da luta pela independência da Guiné e Cabo Verde e ele tinha um pensamento extremamente arrojado em relação à mulher. Um pensamento que eu diria que antecedeu todo aquele espírito que imbuiu a Convenção Internacional para a eliminação da discriminação contra as mulheres. Porque antes da aprovação da Convenção, já Amílcar Cabral, no Teatro da Guiné, no Teatro da Guerra na Guiné, já falava para os guerrilheiros da igualdade do homem e da mulher, da necessidade de dar dignidade à mulher, de tratá-la com respeito. Enfim, foi qualquer coisa que também fez com que nós ascendêssemos à independência sobre essa ideia da emancipação. Além disso,
coincidiu com a década das Nações Unidas para a Para emancipação da fazer todo mulher aquele e, projeto. portanto, nós fomos algumas que entramos imediatamente naquele movimento, digamos, criamos uma organização de mulheres de Cabo Verde, LOC, que trabalhou de uma forma muito boa na alfabetização das mulheres, nos diversos aspectos, efetivamente, que diziam respeito à vida das mulheres. Fizemos uma coisa muito interessante, que é o reconhecimento judicial da união de facto, também, que permitia dar um estatuto às mulheres que viviam em comunhão com os homens, mas que um belo dia o homem resolvia deixá-las e lá ficavam elas desamparadas, mas com o reconhecimento judicial permitia tratar como se fosse um divórcio e, portanto, Ela haver uma reconhecia alguma repartição, segurança alguma jurídica, né? segurança, exato. Então, desde esse início, eu acho que nós, as mulheres cabo-verdianas, apoiada pelos homens, não todos, obviamente, porque ainda o ranço ainda está um bocado lá, mas fomos trabalhando no sentido dessa emancipação, do empoderamento e da criação de oportunidades para as mulheres. Sim. Você falou muito da questão, assim, como é que eu vou dizer, dos grandes líderes que Sim. impulsionaram esse movimento. Aham. Em contrapartida, a gente vê que essa mudança só vem dentro dentro da própria sociedade, como Uhum. as mulheres, Uhum. não as grandes líderes como você, que estava lá em Uhum. destaque, Uhum. mas dentro da sociedade. Como que elas abraçaram isso, como elas passam culturalmente isso dentro de suas famílias, na criação de seus filhos, Exato, porque elas estão criando os homens, elas estão exato. criando as mulheres. Qual que é a força que elas estão passando isso nas jovens Aham. Sim, sim. cabo-verdianas? Olha, Cabo Verde, eu devo dizer isso também, é um país que não tem muitas riquezas. Nós temos uma população que vive muito da agricultura, mas a falta de chuva, temos esse handicap. A falta de chuva faz com que a lavoura não seja tão produtiva como poderia ser. Uhum. Então, muitas vezes, estamos a falar da mulher das camadas mais desfavorecidas, muitas vezes ela teve necessidade de fazer aqueles trabalhos de alta intensidade, como construção de estradas, trabalhos assim, bastante Braçais, que a gente chama de braçais, peso, bastante assim, né? de bastante coisa. Ou seja, isso para dizer, a mulher cabo-verdiana sempre teve muita necessidade de trabalhar para poder criar os seus filhos. A maior parte das vezes filhos sem a presença do pai. Por isso é que eu falei da importância dessa lei que Que permite que a dava o mulher nome. dê o nome, porque depois, se esse pai não contribuir, ela pode intentar uma ação de alimentos e obrigar. Mas, na verdade, durante muito tempo, e continua a ser até agora, a mulher cabo-verdiana tem sido a grande responsável pela criação dos filhos. Há mulheres, tu tens, por exemplo, eu já tive uma mulher há dias que trabalhou comigo, uma mulher que já tinha 8 filhos. É verdade que não são todos do mesmo pai, de pais diferentes, mas acaba por ter filhos, o pai, por exemplo, vai-se embora, arranja outro pai de filho para poder ver se ajuda com os filhos. Muitas vezes o outro também vai-se embora. Por exemplo, eu dou este caso, tinha 8 filhos e ela é que criava os outros filhos. Portanto, estás a ver, isto exige com que a mulher cabo-verdiana seja uma mulher que trabalha bastante em diferentes pontos, ou vai vender, ou faz coisas para vender. Bom, primeiro trabalha muito como doméstica em casa dos outros também, Sim. mas quando não pode, nesses trabalhos da apanha de areia, trabalhos que a gente chama de alta intensidade de mão de obra, que ocupa, portanto, muita gente das camadas mais desfavorecidas. Em Cabo Verde, tem-se muito essa ideia, que é muito boa e que Uhum. nós cultivamos, que é para a educação que tu podes fazer a tua ascensão social. Pela educação. Então, Tá. toda a gente procura trabalhar para pôr o filho na escola. Se Tá. a minha mãe estudou até a quarta classe, eu já vou estudar até o liceu e a minha filha já vem estudar até o curso superior. Não é o meu caso, que eu fiz curso superior porque os meus pais tinham possibilidade para me mandar estudar em Portugal. Mas a educação foi sempre considerada como o meio fundamental
para a fazer ascensão. uma ascensão. Então, as mães Então, de filho, os filhos sempre teriam um grau a mais mais do do que que os seus pais, dos seus pais. pais. O pai não dá, a mãe não tem nada. Falamos mais da mãe, né? A mãe nunca estudou. Ela trabalha para pôr o filho na escola, nem que seja para ter a 4ª classe. Ou a mãe tem a 4ª classe, trabalha para o filho ter o liceu. A mãe tem o liceu, trabalha para o filho ter o A curso faculdade. superior. E tem sido assim que tem sido. E é este espírito circula muito, sobretudo na mulher urbana, mas também na mulher do campo, na mulher rural também. Já tem muito essa ideia de querer com que os filhos não passem as dificuldades que ela passou e, portanto, trabalha para pôr os filhos na escola. Tanto que nós temos a nossa população em Cabo Verde, é praticamente toda ela, hoje em dia, né? Não é o que se passava à data da independência, mas hoje em dia é praticamente toda ela escolarizada. Não tem mais aquele índice de Analfabetismo. analfabetismo, não temos. existe. Temos agora um analfabetismo muito residual de pessoas que, sobretudo mulheres, que à data da independência já tinham alguma idade, 20 e tal anos, 30 anos, não sei o quê, E e que não depois conseguiram nunca retomar não o entraram processo nos escolar. programas de alfabetização. Mas de resto, a maior parte, e em relação às crianças, todas as crianças vão à escola. Que lindo. É verdade. É um país pequeno também. É Mas mais fácil mesmo de assim. poder trabalhar isso, né? Mas os nossos governos, desde o primeiro governo, deu muita atenção à questão da educação. A gente costuma dizer, a primeira preocupação foi a alimentação, porque antes da independência, Cabo Verde passou anos, teve anos de fome que ceifou vidas humanas. Portanto, digamos, o pior espectro que nós podemos ter é a fome. Então, a primeira preocupação foi a alimentação do corpo, né? Uhum. E a segunda foi Foi a a alimentação educação, da a alma. alimentação da alma. É verdade. Vamos falar dessa alimentação São- da alma, porque você falou lindamente de todos os aspectos da sua mão direita, usando as palavras da Da professora Simone, Aham. né? E agora, vamos ver o que essa mão esquerda, como que ela conta tudo isso que você passou? É verdade. Eu acho que muito se reflete nas minhas escritas. Por exemplo, não é que que gostaria de dizer uma coisa. Aham. Eu não procuro escrever. A escrita vem-me. Há uma inspiração, percebes? Vem e sinto uma necessidade de passar para o papel aquilo que me vai na alma, porque senão não deixo de pensar, senão afoga a minha cabeça, afoga o meu Você pensamento, fica é verdade. inundada, Fico você fica inundada, não inundada de consigo. ideias. Eu tenho de tirar para o papel, depois pode dar livre, pode não dar, mas tenho de passar para o papel para poder ficar com com o meu espírito tranquilo e sereno e em liberdade. Vêm outras ideias. Então, isso para dizer que não procuro escrever sobre um tema, outro tema, outro tema. Mas a realidade, que eu neste momento já posso, e os estudiosos também já Uhum. fazem esses estudos e eu vou lendo e vou vendo, há uns temas que constituem sempre a minha obsessão. E tu circulas muito, mas mesmo circulando na prosa, na poesia, nas crónicas, enfim, nos microcontos, porque realmente já acabo por abarcar todos esses géneros. Há temas que tu encontras lá, naturalmente, a mulher, naturalmente, a justiça, naturalmente, a corrupção, naturalmente, a violência Sim. contra as mulheres. Quer dizer, acabam por ser as minhas obsessões que eu acabo por projetar na escrita. Uhum. E é através disso que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um livro de contos em que crio uma alta corte da justiça para tá. julgar, sei lá, todos. A tua corte A ideal. minha corte ideal. A tua corte E ideal. olha, tu foste ao ponto. É a minha corte tua ideal. corte ideal. De gente que está acima de qualquer suspeita, que são efetivamente de magistrados dignos e eles é que julgam tudo. Feminicídio, machismo, misoginia, quer dizer, tudo, corrupção, tudo, e portanto vê-se aí claramente essa influência. Muita gente já me disse, sempre, eu tenho um livro de poesia que se chama Os Cânticos
preces e súplicas ou os cânticos da desesperança. E dizem-me claramente, aquilo é direitos humanos envolto em poesia. Ah, tá. Direitos humanos envolto em poesia, porque eu fui muito ativa no campo dos direitos humanos, né? Então, portanto, está-se a ver Ou aí seja, toda a tua história não tem como ela sair da sua poesia. Está dentro de está você. dentro, tá, eu acho que sim, Como é que você vai eu acho tirar a que sim, magistratura? eu acho que sim. Como é que você tira isso de dentro de tudo que você viveu, que você leu, que Uhum, você teve ali uhum, nas mãos julgando aqueles caras? Como é que você tira isso de aham, você? aham. É, eu acho que quando eu estou a escrever, quando eu estou a escrever, por exemplo, um romance, as ideias vão surgir. Não, eu não preparo um esquema do romance, é assim, não. Eu vou escrevendo. E o romance vai-me indicando as linhas, vai tecendo as suas próprias linhas às tantas. Estou eu a ir atrás das linhas que o romance me indica. Portanto, estás a ver, começa, mas depois vai assim. Então, a A poesia te a chama. poesia me chama. O que é que acontece? Olha, eu posso dar um exemplo muito grande que aconteceu durante a Covid, que para Hum, mim foi muito paradigmático. Com a Covid nós ficamos fechados em casa. sim. Portanto, eu tenho filhos, tenho netos, tenho amigos, convivo muito, tenho muita atividade social, tenho muito ativismo social, mas claro, com a Covid fiquei em casa eu e o meu marido, os dois. O que é que acontece? Com o tempo lá fechados os dois, o que é que eu fazia? Olha, eu não andei à procura da escrita para me ocupar o tempo, não. A escrita surgiu como um meio de eu poder estar a dialogar com os outros, com os meus ausentes. Escrevi poesia, escrevi prosa, escrevi miniconto, escrevia. E, na verdade, eu devo dizer que, por exemplo, um dos livros que eu vou lançar aqui, Uhum. em edição brasileira, que se chama Urdim de Palavras no Silêncio dos Dias, começou exatamente, a pandemia começou, logo a seguir, não sei se vocês se lembram, houve todo aquele acontecimento à volta da morte do George Floyd, que, Sim, lá nos Estados pelo polícia Unidos. nos Sim, Estados Unidos. sim. Aquilo levantou uma onda tanto de contestação, de solidariedade e também de coisa em relação ao racismo muito grande. E eu lá em Cabo Verde aquilo também me Mexeu. mexeu comigo. Eu comecei a escrever Uma poemas. jurista das minorias, né? Comecei a escrever poemas em relação àquilo. Olha, foi um fio, mas não foi, claro, só sobre aquilo. Um ano depois, selecionei um leque de 100 poemas, que são esses Nossa, que poemas. intensidade de produção! Imaginas, eu até já estava cansada de mim mesma. Ficar Já cansada de si estava mesma é ótimo. cansada de mim mesmo, porque olha, foi o Urdim de Palavras no Silêncio dos Dias, foi escrevi um livro de contos também, que se chama José Mãos Limpas, que tem muito recurso ao maravilhoso para combater esses males que a gente procura combater e nunca mais consegue. Então há um recurso ao maravilhoso para combater os males e ver se criamos sociedades de paz, sossego, desenvolvimento, amor, enfim, isso tudo. Foi a Vênus Crioula, um romance também muito à volta das mulheres cantoras em Cabo Verde, porque, não sei se sabes, nós tínhamos uma cantora muito conhecida, Cesária Évora, que veio muito ao Brasil, que Sim, cantou Évora. muito com brasileiros, Sim. e ela foi uma autêntica embaixadora de Cabo Verde no mundo. Então eu escrevo esse romance, não é sobre ela, claro, mas que tem inspiração também nela, uma história Vamos com dizer muitos assim, aspectos. ela fez uma influência, Fez né? uma Ela influência. tocou você. Tá, exato. Eu a conhecia muito bem e tudo, não sei o quê. E foi uma série de livros, ou seja, depois, quando terminou a pandemia, foi publicar livro um atrás do outro. Agora estou numa fase mais Agora calma. você está na fase agora de Mais apresentar calma. os livros e fazer as visitas É para verdade, fazer a é sessão de verdade. autógrafo É, de todos esses é livros, né? verdade, é verdade, é verdade. Mas você falou uma coisa bonita, Vera, que é assim, né? Você é instigada, né, por algo que você vê, que Uhum. você ouve da vida, Da vida, né? é Então, verdade. é um É um estímulo, estímulo, né? desencadeia. E aí você desencadeia todo um processo Uhum, mental. uhum.
O que que você está escrevendo? A formação de todo o pensamento do ser humano, né? Não é só exclusivo de Vera, Ah, não, 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 não. Nem né? de Vera, nem de Cabo Verde. É É do é do mundo. ser É humano. do ser O humano que é e é bonito de é Cabo Verde. ver a forma como você tem esse autoconhecimento, essa sensibilidade de ver e colocar assim: se eu não colocar para fora, eu me inundo. Hum. E quantas pessoas não se inundam com os seus pensamentos, Pois, essa é uma parte muito gratificante. né? Então, quantas Muito pessoas não gratificante. se inundam com esse pensamento de ficar com aquele pensamento, às vezes obsessivo, de Sim, ficar rodando sim, na sim. cabeça, de trazendo angústias, quantas Uhum. ansiedades e sentimentos mal organizados ficam remoendo dentro do ser humano Uhum. por não conseguir pôr para fora Colocar fora. e externalizar. Aham, Porque aham, uma vez o estímulo acontecido aham, e o pensamento surgido, ele tem que sair. aham. Olha, vou-te dizer uma coisa. Ontem, no almoço, um fulano, em casa da Samira, que tem sido uma. A Samira e o marido têm sido Anfitriã. uns anfitriões animadíssimos, amigos, gentilíssimos, percebes? Tem sido uma coisa e já fazem parte da minha galeria de amigos. Eu digo que nós estamos a criar essa família literária, portanto, já fazem parte dessa minha família literária que, no fundo, abarca o mundo, Uhum. praticamente, né? Estávamos num almoço e um fulano que não escreve, mas tu sentes nele que é um filósofo, percebes? Dizia que fica, tem as suas angústias, as suas interrogações e ficam lá a perturbar-lhe. E eu disse-lhe, e ele até achou muito interessante, por isso é que eu estou a trazer para aqui. Eu disse, naturalmente, numa conversa normal, eu disse: olha, aí é que eu tenho pena que tu não sejas poeta, porque olha, eu tenho as mesmas angústias, as mesmas interrogações, as mesmas obsessões que tu. Eu, às Uhum. vezes, eu digo-lhe, as minhas angústias desembocam uma na outra, uma na outra, uma na outra. E aí é que eu digo que a poesia me salva. E salva-me até de mim própria, porque eu, na poesia, consigo fazer a catarse para essas angústias, frustrações, obsessões, e a poesia serve-me. E eu, depois de escrever, de fazer a catarse, fico livre, serena, pronta para, O digamos, próximo o estímulo, próximo, para o o próximo. próximo E, estímulo. e- e ele disse: caramba, sim senhor, a poesia te salva até de ti própria. Eu disse: é mesmo assim. Eu, para mim, a literatura, a poesia, para além de tudo, da beleza, de ser. Para mim, a poesia é tudo, é essa forma de expressão, de união de pessoas, de união de países, de criar novas famílias e tudo. Também ela é salvadora. Gente, que lindo. Uhum. Se você fosse dar um conselho para os jovens escritores e principalmente escritoras, qual seria o caminho das pedras? É o caminho das pedras. Eu já sei isso porque às vezes fazem-me essa pergunta Ah, e eu já sei o que eu digo. Porque eu digo, porque eu vejo quando não leem, não é a mesma coisa. Leiam, leiam. Não, os escritores, pode aparecer um caso ou outro que cai do céu como um escritor, mas não. O escritor tem que ter, o poeta, tem que ter densidade, tem que ter conteúdo, tem que ter vivência. Às vezes só a vivência já te dá tudo, mas muitas vezes a vivência, felizmente, eu não tenho de ter a vivência da guerra para escrever sobre a guerra, não é? Eu sim. vejo, eu ouço, eu leio, portanto, a grande recomendação que eu dou a qualquer jovem, ou menos jovem, que queira experimentar esta coisa tão boa que é escrever, que leia. 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 Não importa o quê. Não importa o quê. Leia, abuse da leitura, leia desassombradamente, porque aí também está a colher aquilo que é fundamental para que a escrita possa ser algo que tenha em si essa imanência, a transcendência do próprio ser humano. Não escrever só pela junção bonita das palavras, com qualquer coisa que tenha em si a transcendência do ser humano. Porque as palavras, elas contam. As palavras têm os seus Sim. segredos. Se você não tem a leitura, como é que você vai poder falar? Como é que dá o peso de falar a palavra adequada Uhum, para poder estar expressando uhum, aquele sentimento que tem que realmente sair uhum, e poder aliviar a mente? uhum. É verdade.
É verdade. Sim, senhor. Eu, se tu não te importares, há qualquer coisa que eu gostaria muito de dizer aqui, Claro! só porque eu estou no Brasil e é um dever de gratidão. Eu sou muito grata a todas as pessoas que entraram, que tiveram no meu caminho e com as quais eu cheguei aonde eu estou. Uhum. E, particularmente, devo dizer, sou muito grata aos brasileiros, às professoras e professores brasileiros, aos estudiosos brasileiros, porque eu até muitas vezes digo que o Brasil funciona muito como a nossa instância de legitimação. Podes crer que muitos de nós, a gente ganhou mais visibilidade e mais densidade e mais podemos chegar àquilo que a professora Simone diz que chegamos ao cânone através do trabalho que os estudiosos e estudiosas brasileiras têm feito sobre as nossas obras. Eu tenho tido a felicidade de ser estudada em várias universidades aqui no Brasil, através de professoras como a Simone, a Carmen Tindó, a Norma Lima, a Iris Amâncio, enfim, muitas professoras e professores que se têm dedicado à escrita da literatura cabo-verdiana. Portanto, Cabo Verde é um país pequeno. Quando nós estamos num país grande como o Brasil e lança o olhar sobre nós e trabalha sobre o que nós escrevemos com os alunos, aumentando assim a rede das pessoas que nos leem, dos livros pedagógicos que incluem nossa escrita também nos programas. Eu, por exemplo, o professor Carlos Farraco incluiu-me no manual de língua, no manual de português para o ensino médio brasileiro, que é qualquer coisa de fantástico para nós, né? E Uhum. tudo. Queria deixar aqui essa gratidão muito grande para os brasileiros e brasileiras que têm sido a nossa instância de legitimação. Que bonito. Muito bonito esse agradecimento aí. E mais uma vez, né, a ligação dos países da língua É, portuguesa, né? é verdade. E com isso terminamos com o elos Com da língua elos! portuguesa, que onde estamos nós, estão os brasileiros, estão angolanos, estão moçambicanos, estão guineenses, estão cabo-verdianos, estão portugueses, enfim, e aí vamos construindo essas pontes que nos permitem, que a língua portuguesa nos permite fazer. Que é uma ponte Muito, bonita, né? muito bonita. E termino com um agradecimento à Samira, com quem eu estive aqui em São José de Miriti, não, São José do Rio Preto. Eu fiquei com esses dois nomes sempre, São José do Rio Preto, e que tem sido uma estadia muito boa, muito gratificante. Vera, mais uma vez, muito obrigado Hum. por essa conversa maravilhosa, com esse aprendizado da gente conhecer um pouquinho de um país lá no meio do Uhum. oceano, né? É Tão verdade. longe, tão perto. Tão longe e tão perto, e que às vezes as pessoas fazem ideias que não correspondem. É um país como o Brasil, só que o Brasil é grande, o país é pequeno. Temos alguma pobreza, mais pobreza eventualmente porque não temos tantos recursos, mas é um país como os outros, com gente como os outros, Com e que alegria, com estamos aqui tristeza, com com pobreza, tudo, com tudo com que tudo, tem com música, como com literatura, com humano. arte, com tudo, Como humano. como humano. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso. Tá aqui, deixa seu recado, deixa sua pergunta, pode deixar lá no Instagram. Eu tenho certeza que se eu mandar para a Vera uma pergunta, ela vai gravar uma coisa bem bonita com esse sotaque gostoso que a gente ouve assim, né, que a gente não está acostumado a ver, mas um sotaque gostoso, mas muito agradável, uma mulher de muito conteúdo, de muita experiência, de uma forma ímpar, que a gente gosta de ver. Agradeço também a Patrícia Queiroz, a personal stylist que cuida de mim, lá do Brechó da Chica, um outro lugar muito bacana para se conhecer. Agradeço também a Cowboy Plus por estar fazendo e proporcionando tudo isso aqui. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, avise seus amigos, deixa seu like, comenta o que está acontecendo aí. Siga a gente no Instagram, Psique_Podcast. E lá se interaja, e tem também, às vezes, algum conteúdo diferente para você poder estar vendo, que eu vou começar a colocar lá para poder ajudar vocês a pensarem. A partir de amanhã, todo esse papo maravilhoso vai estar no Spotify. É só colocar o QR Code, ou se não, acessa lá e você vai poder ouvir em áudio todo esse papo gostoso. Caso contrário,
Vejo você terça-feira que vem para mais um Psique Podcast às 19h30. Te espero lá.